Olá, meu amigo adolescente, minha amiga, como é que você está? Eu espero que caminhando com Jesus na certeza das promessas do Senhor, conduzindo a sua vida, porque assim deve ser a nossa caminhada. Nós estamos estudando sobre os reis e profetas, histórias que nos ensinam, que nos ajudam a crescer, que nos mostram coisas que nos faz decidir fazer ao contrário ou decidir fazer a mesma coisa. Nós aprendemos pelo exemplo e pelo contraste desse exemplo. Eu espero que você esteja aprendendo junto com as histórias da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver sobre mais um rei de Israel. Nós estamos conversando sobre alguns reis, alguns reinados, e a grande maioria deles, quando você estuda o livro de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a grande maioria fez o que não agradou ao Senhor. Às vezes, nós pensamos que fazer as coisas erradas nos trará benefícios, ou vamos ser vistos, ou vamos criar fama por isso. Isso serve de lição para nós, porque muitas pessoas, em alguns lugares, na igreja, em alguns programas, contam histórias assim miraculosas, né? Eu era bandido, eu matei, eu roubei, eu fiz isso, aquilo, outro, mas hoje eu aceitei Jesus, né? Alguns falam assim, eu tive várias mulheres, mas eu aceitei a Jesus hoje. E aí as pessoas aplaudem, né? Nossa, que legal, que bonito, né? Ele aceitou a Jesus. E aí você fica pensando com você mesmo, não sei se você já pensou alguma vez, mas você fala assim, é bom fazer coisa errada então. Vou fazer algumas coisas erradas e vou voltar para a igreja, que as pessoas vão me valorizar mais. Quero experimentar as coisas que não devem, porque em algum momento isso eu vou olhar para trás e vou ter mais experiência na vida. Por que não usar um pouco de droga? Por que não ir para balada? Por que não fazer sexo antes do casamento? Por que não? Por que não? E fica rodando na nossa cabeça isso daí. E os reis de Israel parece que eles imitavam um ao outro e viam e começavam a disputar quem ia fazer as coisas piores. Mas hoje nós temos um oásis no deserto. Hoje nós vamos ver a história de um rei que fez as coisas certas. O nome dele era Asa. Um nome meio feio, mas um homem que fez as coisas segundo o coração de Deus. Ele andou com o Senhor. Veja o que diz a Bíblia em relação a Asa. Está aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 14, o versículo 2, diz assim, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. E aí nos capítulos seguintes, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, esses 3 capítulos contam a história do rei Asa. Ele fez reformas em Israel, fez as coisas exatamente como deveria fazer. Ele fez as coisas como Deus queria que ele fizesse. Ele fez as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Tirou os ídolos, restaurou o culto a Deus e fez as coisas como Deus desejava. Foi um rei segundo o coração de Deus. Diferente de a grande maioria daqueles outros reis que estiveram ali. O seu começo e o desenvolvimento da sua vida foi favorável aos olhos do Senhor. Só que foi chegando no final da vida, foi chegando alguns momentos, ele teve que fazer concessões políticas, acordos políticos com outros povos, e assim ele foi se distanciando de Deus, a ponto de a Bíblia dizer algo de Asa. Infelizmente isso aconteceu. Veja o que diz o capítulo 16, o versículo 9 de 2 Crônica, diz assim, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos parar um pouquinho aqui. Olha que interessante. Deus, ele se mostra forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Então você, adolescente, você vai ser forte, não fazendo as coisas erradas e um dia voltando e falando assim, eu fui isso, fui aquilo outro, e foi muito bom porque hoje eu estou mais forte. Não, você vai ser forte sendo totalmente de Deus. Você que está me assistindo então, que nunca usou drogas, que nunca foi para balada,
que sempre foi fiel a Deus, está na igreja desde que você nasceu, eu quero te dizer uma coisa: continue assim, porque você será forte e cada vez mais forte. Mas o texto continua dizendo assim, ó: nisto procedeste loucamente, por isto desde agora haverá guerras contra ti. O que aconteceu? Asa se distanciou de Deus e ele fez atos que o fez proceder loucamente, e a partir dali iria ter guerras e problemas inumeráveis. O reino foi desfeito porque ele não andou sempre nos caminhos de Deus. 41 anos reinou, mas alguns anos não fez as coisas certas. Por isso, meu amigo, minha amiga adolescente, o que eu faço ontem não vale para hoje. Muitas pessoas vivem no passado. No passado eu li a Bíblia. Eu já li a Bíblia muitas vezes. Isso não adianta de nada, porque eu preciso ser fiel a Deus hoje, agora, nesse momento. A minha devoção, a devoção real que a lição fala, é uma devoção que deve ser constante, de todos os dias até o final da sua vida. Se você começa bem, você tem que permanecer bem e acabar bem, porque se não for assim, não adianta, não vale, não tem valor. É por isso que eu convido você hoje a andar com Deus, fazer um pacto com Ele. Você que é fiel a Deus, continue sendo fiel a Deus. Você, em algum momento que caiu, não foi fiel mais, errou, volte-se para o Senhor. A Bíblia diz, depois de Asa, que ele, quando ficou doente, não recorreu a Deus, mas recorreu à ajuda humana e não divina para resolver o seu problema. Sabe por quê? Porque ele foi se distanciando de Deus aos poucos e ele se afastou completamente. Infelizmente, alguém que tinha tudo para dar certo, no final as coisas deram erradas. Você quer ter sucesso na vida? Ande com Deus. Você quer ser forte, corajoso, ser abençoado? Ande com Deus. Esse é o caminho que Deus planejou para a nossa vida. É o caminho da felicidade, é o caminho da vida eterna. Meu amigo, minha amiga adolescente, eu espero que Deus entre no seu coração hoje, mais uma vez, que você faça um plano de andar com Ele para sempre, por toda a eternidade, e assim você será feliz, terá bênçãos, terá vitórias, e a sua vida será uma vida de felicidade. Você deseja isso? Eu espero que esse desejo se cumpra e seja real, em nome de Jesus.